Você já deve ter visto todo tipo da cor azul, mas como o nosso, não. Esse aqui só a gente tem. Coisa de Maceió, sabe? Coisa que só vindo pra sentir. É o tipo de experiência que todo mundo merece ter. O paraíso não cabe numa foto. Tem que vir visitar. Nossas cores, os sabores, o abraço, o jeitinho de ser casa que desperta a vontade de nunca mais ir embora. Pode vir pra ficar, pode ir pra depois voltar. A gente te entrega tudo o que há de melhor. O importante mesmo é ser feliz em Maceió. Hoje é um dia muito especial, o programa O Que Importa com Fabi veio até o gabinete de uma pessoa assim muito querida, muito respeitada aqui em Alagoas, que é o desembargador Tutimé Zairan. E com muita alegria, né, ele abre esse espaço aqui para que a gente possa contar um pouquinho da história dele para vocês, porque vocês sabem que o programa O Que Importa com o Fabi tem esses momentos de contar histórias e hoje realmente é um dia assim muito especial para mim e para o nosso programa. Desembargador Tutimés, primeiramente eu gostaria de agradecer, tá, a sua gentileza de abrir a porta do seu gabinete, né, para receber aqui a mim e toda a minha equipe. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação enorme, né? Compartilhar com vocês desse momento e desse espaço, que esse espaço é como se fosse a extensão da minha casa, né? Eu Eu imagino passo tantas boa horas. parte do meu dia aqui, né? Trabalhando, né? Articulando, pensando, né? As coisas, né? É sim. De modo que isso aqui é alguma coisa que eu gosto muito, né? E quando eu recebo pessoas, eu gosto mais ainda, né? Porque eu acho que o espaço de um gabinete de um desembargador deve ser, na verdade, um espaço de acolhimento, né? Receber as pessoas, conversar com elas, né? Olhar no olho delas, ver o que a gente pode, enfim, ajudar, né? Se vir, enfim, como ponte, né? É verdade. Nós devemos ser sempre pontes. Para as pessoas, é verdade, Exato. desembargador. Senão não teria nenhum sentido, não é verdade? Exato. Eu acho que o poder, ele só tem sentido se for para fazer bem às pessoas. Isso é que dá sentido ao poder, não é? É sim. Eu poder usar do prestígio, da autoridade que a sociedade me depositou, né? Para transformar a vida das pessoas, né? No sentido de que elas possam viver melhor, não é? Eu acho que esse deve ser o nosso compromisso, né? Um compromisso visceral, um compromisso de vida, né? É sim. Que faz com que a gente acorde todo dia e venha para cá e trabalhe incessantemente, né? E o trabalho se renova, né? A cada novo dia, né? Sempre nessa perspectiva, né? De tentar ajudar as pessoas, sobretudo as pessoas que mais precisam da gente, né? O senhor sempre foi um exemplo. Às vezes as pessoas querem só que a gente as escute, né? Aconteceu aqui um episódio interessante, eu estava aqui, uma senhora pediu para falar comigo, quando ela sentou eu perguntei, bom, qual é a sua questão, qual é o seu processo, né? Porque normalmente vem para pedir para a gente apressar o julgamento, Adiantar, né? enfim. E aí ela olhou para mim e disse, não, eu não tenho processo nenhum. Eu vim porque eu via as fotos do senhor e eu fui com a sua cara e queria lhe conhecer, conversar com você, né? Pudemos conversar e eu me espantei, ficamos uma hora ou Queria mais lhe conversando, conhecer, né? queria me conhecer, compartilhar as suas angústias, enfim, né? Interessante, E é muito né? interessante isso, né? Imagine agora o nosso programa, né? Que tem muitas pessoas assistindo, vai formar uma fila aí, querendo conhecer o desembargador de perto, só para conversar e tomar um café. Pode vir, pode chegar. Não falta água, Não vai café faltar água e e café e um bom conversa. papo, é verdade.
Mas, embargador, começando aqui, partindo de 1962, é o seu ano, né, de nascimento, era um bebê, nasceu em Arapiraca, né, segundo aqui a nossa pesquisa. Eu queria que o senhor falasse para o pessoal de casa, assim, a sua trajetória em Arapiraca, assim, como é que foi sua infância, né, seus pais, o senhor me disse que tem 2 irmãs, como é que foi esse momento, assim, crescendo em Arapiraca e até depois chegando aí na adolescência aí para entrar na faculdade de Direito. Mas qual é a memória da sua primeira infância? A infância, uma infância comum, como uma infância de qualquer outro menino do interior, né? Colégio, campo de futebol, né? Mas houve efetivamente assim um episódio que de alguma forma condicionou a minha vida, né, dali para diante, que foi a separação dos meus pais e um certo abandono, né, paterno, porque eu tive que viver basicamente da ajuda, né, da família. E aquilo foi determinante porque me fez, é evidente que com as lentes, o olhar ainda de uma criança, né, perceber a necessidade de me refugiar, né, de alguma forma me defender e me preparar para a vida, para diante, né, para o que vinha, né? Fundamentalmente, eu senti necessidade de me refugiar no livro, né? Qual era a idade que o senhor tinha quando o seu Cláudio se separou da dona Creuza? Devia ter 5, 6 anos de idade. Né? Minha mãe não tinha emprego e a vida deu uma guinada, o que me forçou a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Com um olhar menos criança e mais adulto, né? Sim. E a partir dali eu enxerguei nos livros a minha tábua de salvação, né? De alguma forma me libertar inicialmente da pobreza, né? E só tinha uma forma, estudando, né? Sim. E aí mergulhei profundamente nos livros, evidentemente que continuei brincando como toda criança, né? Como todo jovem, né? Me divertindo e tal, mas fundamentalmente eu encarei os livros como uma chance, né? De superar as dificuldades, né? E de ter, evidente, que um amanhã melhor, né? Para mim e para minha família, né? Sim. E quando esse momento aconteceu, né, certamente pela sua fala, o senhor precisou amadurecer mais cedo, não é isso? Sim. E aí, quando aconteceu esse momento que o senhor começa a ingressar, né, no estúdio e vai adentrar a faculdade, o senhor ainda morava em Arapiraca ou já estava chegando aqui em Maceió? Saí de Arapiraca quando eu tinha 16 anos, né? Até os 16 continuei lá e eu vim para Maceió porque nós tinha um casal de amigos que morava vizinho da minha casa e eles sempre enxergaram em mim um jovem, enfim, com algum potencial e quando eles vieram para Maceió, eles me trouxeram para morar com eles, para me colocar na escola, e aí eu saí lá do colégio estadual, vim estudar num colégio de classe média, Sagrada Família, né? Sim, eu lembro. E aí eu fiz o 2º e o 3º ano e o vestibular. Na época tinha vestibular, escolhi o curso de Direito e aos 17 anos eu consegui entrar na Universidade Federal de Alagoas, né? Maravilha. Entrou jovem, né? Sim. E para entrar numa faculdade federal com 17 anos, realmente tem que estudar bastante. Com 17 anos eu tive essa sorte, esse privilégio, né? Porque eu sempre encarei a UFAL como uma sorte e como um privilégio, né? Eu dou aula na Universidade Federal de Alagoas hoje e no primeiro dia eu digo sempre aos alunos, aproveitem o fato de estar aqui, né? Vocês e eu, inclusive, nós somos nesse momento privilegiados. Verdade. Porque há centenas, talvez milhares de pessoas que gostariam de estar aqui ocupando esse espaço e que, por diversas razões, não tiveram a chance de estar aqui, né? Então, a universidade, para mim, foi tudo, né? Porque se não fosse a Universidade Federal, eu não tinha como pagar uma escola que não fosse pública e certamente a vida não tinha aberto as portas que me abriu, né? Assim que terminei o curso, foi a última turma com 4 anos de duração do curso de Direito. Eu terminei o curso, tinha 21 anos, né? Logo, um pouco depois, passei no concurso de defensor público e segui a carreira de defensor público, que
às vésperas da Constituição de 88, acabou se transformando em Procuradoria de Defensoria Pública, né? Sim. Então, eu me tornei procurador de Estado, mas, na verdade, propriamente nunca fui um procurador de Estado típico, né? Porque a minha atividade continuou sendo fazer defensoria pública, né? Entendi. Defender os interesses dos pobres e carentes Menos de favorecidos, justiça, né? Isso é muito interessante. Mas E teve alguma era uma coisa... atividade que eu gostava muito, né? Profundamente, né? Assumi a gestão da Procuradoria de Defensoria Pública, enfim. E Nessa época o senhor tinha qual idade? Desculpa, devia ter 24, 25 anos, 26 anos. E aí, nessa época, eu fiz o mestrado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Né? A seguir, passei no concurso, né, de professor da universidade. E aí fiquei fazendo defensoria pública, dando aula, né? E fazendo política, né? Porque na universidade eu aprofundei o gosto pela política, né? Sim. Entrei no movimento estudantil, me entusiasmei com o surgimento do Partido dos Trabalhadores, fui militante do partido, ajudei a fundar o PT no Estado. Houve um momento que o senhor se candidatou também? Qual é a sua relação com essa questão política e o que é que lhe moveu assim, a se candidatar e ir por esse caminho? Em 1994, o Lula era candidato à presidência, nós tínhamos que dar um palanque para o Lula e o Ronaldo Lessa era prefeito de Maceió, nós fizemos uma chapa PSB-PT. Pelo PSB, candidato a governador Marco Vieira, que foi até bem pouco tempo estava no Sebrae, né? Sim. E como vice-governador eu fui o escolhido. Então a chapa era Marco e Tutimés. A campanha de 94, que na verdade era só para marcar mesma posição e garantir o palanque para Luiz Inácio Lula da Silva. Está ali a foto que registra esse momento inesquecível da minha vida, né? Então é uma foto inspiradora, né? Porque o Lula, para mim, é fonte de inspiração. Eu gosto de ver aquela foto porque toda vez que eu vejo aquela foto eu renovo meus compromissos com a humanidade. Hoje, se o senhor estivesse na posição como presidente, né, do Brasil, imagine, né, o senhor saindo do judiciário e para uma posição aí executiva, qual seria a sua principal atitude de mudança assim, para o nosso país nesse momento? Capitanear e pôr em prática políticas, né, para vencer a fome e o desemprego. Que eu acho que são as duas questões centrais, né, na vida de milhões e milhões e milhões de brasileiros, né, que precisam, para ter esperança, né, primeiro ter um trabalho, né, segundo vencer a principal e elementar dificuldade, né, que é se alimentar, né, de sonhar e a partir daí poder sonhar com uma vida digna, né? O mínimo de dignidade, o mínimo né? de dignidade, né? Entendi. Então é isso. É isso que, na verdade, também me move diariamente, né? Tentar contribuir para que as pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, mais necessitadas, tenham um mínimo de esperança, né? Entendi. Possam, enfim, exercitar alguma coisa que me parece que é típico do homem. Eu acho que só o homem, o único animal que sonha é o homem. Eu acho que o sonho é a marca do homem, a capacidade de projetar o amanhã. Então nós temos que dar ao homem o direito de sonhar. Eu acho que o esforço de todo e qualquer político que faz política com P maiúsculo, política como ação transformadora, política, como diz o Rubem Alves, com a capacidade de transformar desertos em jardins. Né? O político verdadeiro é um jardineiro, né? E construir jardins é fazer com que os homens, enfim, tenham a capacidade de sonhar. Né? Ou mantenham essa capacidade. O que seria de nós, capacidade, né? tipicamente O que humana. seria de nós sem os nossos sonhos, sem corrermos atrás dos nossos sonhos? Não seríamos humanos, né? É verdade, Zimbardo. Não seríamos humanos. A capacidade de projetar o amanhã, né?
que a gente chama de sonho, né? É verdade. Que acho que é típico do homem. Só o homem é capaz Só o homem de sonhar. é capaz. É verdade. Exato. E saindo um pouquinho agora da política, voltando para o direito, né? É o nosso ponto aqui mediano nessa conversa. Como é que foi assim, o senhor, qual foi a sua inspiração, né? Para concluir o curso de Direito, para entrar no curso e terminar assim com sucesso, como o senhor está contando essa trajetória para a gente. Qual foi a maior inspiração assim nessa formação, em que o senhor se inspirou, por que escolheu o Direito? E quando chega, né, faz a OAB e passa pela trajetória, né, como advogado, e ingressa, né, aqui no Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional. Qual foi a sua maior inspiração e como é esse trajeto aqui? É interessante, essa pergunta é interessante e eu posso lhe afirmar aqui, com pureza d'alma, o seguinte. O jovem, aos 17 anos de idade, ele faz escolhas e eu fiz uma escolha. Eu marquei o vestibular em Direito, né? A escolha, obviamente, né? O futuro mostrou que foi uma escolha acertada, mas eu posso dizer o seguinte, isso na imensa maioria das vezes, uma enorme coincidência. É evidente que eu tive inspirações, eu tinha um tio que era advogado, tinha primos que eram advogados, tinha tio que e eram já, advogados, né? exato, né? E eles me serviram de referência, né? Sim. Mas o fato de ter dado certo é absoluta, eu tenho convicção disso, uma absoluta coincidência, acabou dando certo. Por que além da inspiração familiar, por que eu escolhi Direito? Eu escrevia direitinho, né? Gostava de escrever, não é? Bom, a fala a gente vai desenvolvendo à medida em que a gente combate a timidez, não é? E a timidez eu venci quando eu entrei na universidade, que eu entrei para... Você se considera uma pessoa tímida? Para fazer movimento estudantil, sou tímido, mas ao mesmo tempo a vida me ensinou a enfrentar a timidez e a vencê-la, né? Sim. E aí a gente vai fazendo movimento estudantil, como a gente fez, e vai vencendo a timidez, né? É isso. E aí a gente juntou essa capacidade de falar em público com um texto razoavelmente bom, né? E aí são as duas principais ferramentas de quem envereda pelo direito, né? Sim. Falar de alguma forma, falar Oratório, razoavelmente bem e, se possível, escrever melhor ainda. Sim. Não é? Maravilha. Como eu gostava muito de ler, e sempre gostei, escrever bem foi uma consequência de gostar de ler, né? Da leitura. E o falar também não deixa de ser também uma consequência da leitura, né? Porque à medida que você tem leitura, você fala com algum conteúdo. É aquela história, né? Como diz o Graciliano, a fala é para dizer, né? Há homens que falam 1 hora e não dizem nada, né? É verdade. Porque não tem muito o que dizer, né? É verdade. Há outros homens que falam muito pouco e que dizem muito, né? Falando muito pouco, né? Seja como for, o homem é também o animal que fala, né? Só o homem fala, né? Só o homem fala, né? E só o homem faz, né? É isso, tem a Porque atitude, só o homem né? tem as mãos para fazer, né? É verdade. Nenhum outro animal tem mãos. Né? Essa capacidade é única nossa. É extraordinário, né? É extraordinário. É extraordinário. Então, já que só o homem fala e só o homem faz, tratemos de fazer bem e de usar bem das palavras, né? É verdade. Porque as palavras, elas são muito poderosas, né? Depois que elas deixam a boca das pessoas, elas ganham vida, né? E elas têm uma capacidade enorme tanto de fazer bem quanto de fazer mal, né? Elas podem ser flores como podem ser navalhas, né? É verdade. E se ferir, uma vez que ferem, não é? E quando desembargador? ferem muito e às vezes produzem ferimentos que não têm... Jamais cicatrizam. que não Assim cicatrizam, eu né? imagino que seja. Então, o senhor entrou em 2009, e quase 14 anos que o senhor ingressou, né, pelo 5º Constitucional, o senhor advogado, né, entra aí pela OAB como desembargador, né, aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas. São quase 14 anos. Como é que tem sido essa trajetória, né, como desembargador?
E o que é que marca, né, o senhor durante todo esse tempo nessa fase aí, né? Dessa mudança, depois de todo um pouquinho da sua história que o senhor contou aqui, como é que marca isso aí para você? Veja, eu jamais imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que um dia eu pudesse vir a ser desembargador, né? Apareceu uma vaga em disputa, né? E eu, como desde cedo eu fui professor e eu mantinha uma boa relação com os alunos e sempre e já tinha muitos alunos ou ex-alunos, né? E aí eu pensei comigo mesmo, né? Eu vou testar a minha popularidade. Gostei. Mas assim, era uma coisa muito sonhadora. Eu era, na disputa, um azarão absoluto, né? E era? Azarão absoluto. Por que um azarão absoluto? Porque, enfim, não era um medalhão da advocacia que dissesse assim, olha, vai ganhar a eleição ou tem muita chance de ganhar a eleição, né? E aí, mesmo assim, vou testar a minha popularidade e acabou que deu certo, né? Olha só. Eu trouxe a minha popularidade de professor, de bom professor, modéstia à parte, a que se somou uma experiência de atividade política, eu somei as duas coisas, resultado. Ganhei a eleição, fui o primeiro colocado na eleição para compor a lista sextupla, né? Uma coisa que praticamente ninguém esperava, né? O meu nome veio aqui dentro da lista para o tribunal tinha que escolher dos 6, 3. Eu aí, né, visitei os desembargadores, contei com o apoio de muita gente e acabei também, assim, de forma mais ou menos inesperada, ficando em terceiro lugar na lista de 3. Olha só. Acho que o tribunal, em parte, ele se acanhou de me tirar da lista porque eu tinha ficado em primeiro lugar. Sim. E folgadamente na eleição da ordem, né? Entendi. É evidente que eu tinha também, pelo trabalho que eu fazia como defensor público, eu pude contar com a admiração de alguns desembargadores, enfim, que me ajudaram e me colocaram na lista, né? E aí foi lá a lista tríplice que saiu daqui, foi lá para o governador Teotônio Vilela, e aí é que não se esperava mesmo, né? O governador me escolhesse, né? Mesmo porque eu era assim, muito identificado com o PT. Essas questões políticas você já achava que ia atrapalhar. E o governador era do PSDB, aliás, sempre foi do PSDB, eram partidos que tinham rivalidades nacionais, enfim. Aí você imaginou, E agora assim, vai não ficar havia, mais né, difícil. muita razão. Possibilidade. Né? Mas eis que o governador Teotônio Vilela, ele acabou me escolhendo, né? Sim. E aí eu estou aqui desde 2009, o tempo passou, né? O tempo passa, muito rápido, né? O tempo é indomável, né? E o senhor é um dos desembargadores mais novos, né, que tem aqui no Tribunal de Justiça. O tempo passou, quase mas assim, eu fazendo um balanço da minha atividade, eu acho que valeu a pena ter vindo para cá, sabe? Foi. Porque transformei o meu gabinete assim, num espaço de acolhimento. Sim. E eu tenho consciência de que esse espaço de acolhimento é muito importante para as pessoas, né? Então, o meu gabinete, ele pulsa, sabe? Ele tem vida, muita gente me procura. Sim. Não só para falar dos processos que estão sob a minha relatoria, para falar de outros processos, de outros desembargadores, e aí eu ajudo o outro, falo com falo com o outro. Eu sou, na verdade, uma ponte, né, entre as pessoas e a instituição, né? E tenho consciência desse papel, da importância desse papel, e assim, a consciência da importância desse papel me anima de estar aqui, né, cotidianamente, né? Muitas vezes eu, nas minhas crises de solidão, porque às vezes você se sente meio só, né? Assim, às vezes eu me pergunto, meu Deus do céu,
o que é que eu estou fazendo aqui, né? Quando a gente se desilude um pouco, né? Mas logo eu me reanimo, né? Aí eu digo, não, peraí, eu acho que eu estou fazendo bem, continuo fazendo bem, não é? Porque eu sou ponte, nasci para ser ponte, né? Isso é maravilhoso. Não para ser muro, né? Eu sou ponte pela minha natureza, pelo meu temperamento, não é? E pelos meus compromissos, né? Desembargador Tuti Mestre, quando o senhor fala em desilusão, me bate uma curiosidade, eu acho que as pessoas que estão em casa também assistindo pensam, né? O que seria, né, a solidão ou a desilusão em alguns momentos de um desembargador? O que é que o senhor poderia dizer assim para a gente? Desilusão, naturalmente, desilusão com poder, assim, no sentido de que, às vezes a gente fica aqui dentro e pensa assim, pô, podiam fazer mais, né? Podiam fazer melhor, né? Ou, eventualmente, até depois de um julgamento com o qual você não concorda, mas que você tem que se submeter, porque isso é um colegiado, né? Sim. E você diz, nossa senhora, erramos. Foi um equívoco enorme, né? Então você se desilude muitas vezes, ou algumas vezes, né? Mas logo você retoma a crença da importância de estar aqui e de usar desse poder para, de alguma forma, ajudar as pessoas, né? Mesmo assim, mesmo sabendo que, bom, eu sou num colegiado de 18 pessoas que tem compreensões de mundo diferentes, enfim. Né? Mas é da essência do colegiado. O colegiado é essencialmente democrático. Né? É isso. E a gente tem que se submeter ao resultado do colegiado, né? Porque as regras que nascem daí, concorde ou não, são regras da maioria, enfim. É isso. Então, cabe a mim, dentro desse conjunto, tentar extrair o máximo que esse conjunto, que essa convivência com aqueles que não pensam como eu, né? O que eu posso extrair de melhor dessa convivência, né? Para fazer com que as coisas caminhem como a gente acha que deva caminhar, né? Desembargador, e para vocês que estão em casa, pessoal que não seja do mundo jurídico, né, digamos assim, o colegiado que o desembargador fala aqui são os outros desembargadores, certo? São os pares dele, né, como é chamado, os outros, que precisam, em colegiado, ou seja, em grupo, eles são um grupo, precisam que as decisões sejam também votadas, né, por ele. E aí isso para ficar claro para o pessoal que está em casa. Mas, desembargador, existiu nesse momento, nesse período, né, que o senhor está atuando há quase 14 anos aqui no Tribunal de Justiça, existiu algum momento assim que o senhor sentiu dentro dos seus julgados assim que uma das decisões, ou várias, não sei, tenha sido injusta para alguém, assim, sua, partindo do senhor? Existiu esse momento que você sentiu, eita, não era essa decisão que eu queria, talvez não era o que eu pensei, e isso lhe aperreou de alguma maneira de você ver? Eu me lembro bem de um caso que, aliás, eu já disse isso, já me referi a ele algumas vezes, né? Eu recebi um processo onde um cidadão pedia a devolução do imóvel. Para ele, esse imóvel tinha sido alugado pela Prefeitura de Maceió para servir de aluguel social para as pessoas. Então, o imóvel era lá na parte alta da cidade. E aí o dono do imóvel alegava que o imóvel estava abandonado, sem o devido cuidado, aluguel atrasado, enfim, né? E juntou fotos. Pelas fotos que ele juntou, né, eu olhei, né, a situação era muito óbvia, né? E aí eu concedi a ordem de devolução do imóvel, enfim. Muito bem. 2 dias depois eu notei que tinha ali na Lagoa da Anta, ali, no hotel. Dentro do Ritz, na curva ali. No Ritz, no Hotel Jatiuca, né? Antigo Hotel Jatiuca. Uma barraca se armou
ali na lagoa mesmo. Sim. Eu morava na Garça Torta e todo dia eu vinha para cá e notava a barraca. Um belo dia eu vinha sempre vendo os sites de notícias, né? E aí eu pus no TNH1, Sim. aí tinha uma reportagem sobre essa barraca. Sim. Na verdade, sobre o casal que habitava essa barraca. Era uma barraca de praia, Sim. né? E aí a reportagem narra a história de um casal que morava numa casa que servia de aluguel social, mas que o casal foi, não só esse casal, mas outras pessoas que moravam lá foram despejadas. Olha só. E que, bom, eles não tinham para onde ir, esse casal, e ficou ali habitando a Lagoa da Anta. Detalhe, quem determinou o despejo foi o desembargador Tutimés. Eita, poxa. É. Aí você sentiu aquela Nossa. agonia no coração. Aí quando eu li aquilo, eu não acreditei. Poxa vida. Como eu fiz isso, né? Não é possível. Aí, de lá mesmo, liguei para o chefe de gabinete e falei, rapaz, pega esse processo aí de imediato, eu quero chegar, quero ver isso. Olha, Não é? se inquietou. Porque cometemos um enorme equívoco, né? Eu não tenho poder para isso, né? Para botar as pessoas ao relento, enfim, não tenho. Que difícil é julgar a causa das pessoas. Houve alguma né, coisa, né? Houve alguma coisa que explique isso. Aí cheguei, peguei o processo de imediato e realmente é inacreditável que alguém ainda morasse naquela residência. Entendi. Dado o estado Que ela estava de abandono. Né? Mas tinha gente morando na casa. Olha só. E eu não percebi. E por não perceber, acabei cometendo uma enorme injustiça, né, com essas pessoas. Eu sei. O que revela que o ato de julgar é um ato muito grave, porque pode fazer uma decisão, pode fazer muito bem as pessoas, como pode fazer muito mal. Entendi. Não é? E que muitas vezes esse risco ele é tanto maior quanto a gente percebe que o processo, eu tinha dito em off a você aqui, Sim. conversando, o processo, na verdade, ele muitas vezes não revela a realidade como devia revelar. Entendi. Sobretudo no segundo grau de jurisdição, quando a gente não conversa com as pessoas envolvidas, porque o processo já vem com todas as provas produzidas. Produzidas, é isso mesmo. A gente não tem praticamente nenhuma iniciativa probatória, né? E, portanto, a gente nem conhece as pessoas que estão envolvidas no processo. É até mais difícil, torna até mais difícil exato. julgada, né? Então, o risco de errar é maior, inclusive. Né? Entendi. Então, por isso que decidir é angustiante. Porque é evidente que você sempre decide acreditando que está fazendo o melhor. Né? Mas, às vezes, você cai em armadilhas que são típicas do processo ou dessa forma de decidir, que é um modelo tradicional onde você decide verticalmente, goela abaixo, né? Entendi. Acreditando que está fazendo bom uso do poder e muitas vezes não está. Eu entendi. Né? Então você erra. Verdade. Afinal, somos seres humanos, os senhores desembargadores são seres humanos, né? Antes de serem magistrados, e aí é natural, realmente, esse conflito sempre vai acontecer. Para a gente finalizar esse momento muito especial, olha, confesso, gente, que eu estou assim, muito feliz, né, de estar aqui, né? A gente planeja uma conversa, uma entrevista, e quando chega ela se torna assim, né? Hoje, especialmente, se tornou assim muito melhor do que eu imaginava, né? Eu já me emocionei muito, eu acho que o desembargador Tutimés também se emocionou um pouco aqui, e isso realmente, assim, eu ficaria 5 programas aqui conversando com ele. Mas como a gente está caminhando aqui para o final, eu queria que o desembargador Tutimés deixasse uma mensagem aqui, olhando para o pessoal que está em casa te assistindo, tá? O programa O Que Importa com o Fabi, ele tem um link, não só na TV Mar, canal 525 Net, claro, né?
mas também pelo Instagram tem um link e também no YouTube. Então, tem muitas pessoas de várias partes aqui, não só de Alagoas, mas do Brasil, está te assistindo. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado, assim, que viesse do seu coração, para o pessoal que está em casa, que tem sonhos, né? Uns estão como a gente aqui, realizando sonhos, mas tem outros que por algum motivo desanimaram com o direito, com decisões, ou que estudam direito, e eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem aí para o pessoal de casa. Eu estava, você falando aí, eu estava me lembrando, né? Tem uma frase do Lenin, que é um pensador soviético, que diz que ele diz assim, que é preciso sonhar, mas com a capacidade de realizar os nossos sonhos, né? Ao realizar os nossos sonhos, fazê-lo escrupulosamente, né? Eu acho que essa frase talvez ela sintetize, né, a luta do homem de bem que somos, né? Que tentamos ser todos, né? No seu dia a dia, nas suas expectativas, nos seus sonhos, né? O que sonhamos, né? Fazer o bem às pessoas, fazer com que a vida sorria para nós, não é? Mas assim, sempre tendo a consciência de que para isso não temos autorização para passar por cima de ninguém, né? E outras pessoas. É preciso ter escrúpulo, né? É isso. Não é verdade? É isso. E é isso. E é com muita emoção, gente, com uma grande alegria, né? O Fabi encerro aqui essa matéria muito especial sobre a história, né? Um pouco da história, né? De uma grande pessoa, antes de tudo, né? Um grande ser humano. E Tutimés Arana de Albuquerque Melo, uma pessoa assim que eu chamava bastante nas mesas solenes como cerimonialista, que eu fui, né, na Escola de Magistrados, e hoje, né, encerrando aqui com muita alegria dentro do seu gabinete, né, e tendo a honra de contar um pouco, né, dessa história vasta e tão cheia de traços assim marcantes que foi a história do desembargador Tutimés. Que coisa linda, desembargador, quero pegar na sua mão, dizer que estou muito emocionada, muito obrigada por ter recebido aqui. Eu que agradeço. Uma bela conversa, uma conversa inspiradora. Ai, Deus te abençoe, viu? Um beijo bem grande, é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. Você já deve ter visto todo tipo da cor azul, mas como o nosso, não. Esse aqui só a gente tem. Coisa de Maceió, sabe? Coisa que só vindo pra sentir. É o tipo de experiência que todo mundo merece ter. O paraíso não cabe numa foto. Tem que vir visitar. Nossas cores, os sabores, o abraço, o jeitinho de ser casa que desperta a vontade de nunca mais ir embora. Pode vir pra ficar, pode ir pra depois voltar. A gente te entrega tudo o que há de melhor. O importante mesmo é ser feliz em Maceió. Você já deve ter visto todo tipo da cor azul, mas como o nosso, não. Esse aqui só a gente tem. Coisa de Maceió, sabe? Coisa que só vindo pra sentir. É o tipo de experiência que todo mundo merece ter. O paraíso não cabe numa foto. Tem que vir visitar. Nossas cores, os sabores, o abraço, o jeitinho de ser casa que desperta a vontade de nunca mais ir embora. Pode vir pra ficar, pode ir pra depois voltar. A gente te entrega tudo o que há de melhor. O importante mesmo é ser feliz em Maceió. Why you always in the mood?